Bom dia, bom dia, bom dia! Gabriela aqui mais um dia, às 7h30 da manhã. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia do workshop. Só que o workshop não vai ser aqui, ele vai ser no Zoom. Então, para você participar, você precisa entrar lá no grupo do WhatsApp, tá ali no link da bio. Então aproveita, já vai ali e se inscreve para participar, porque hoje o chão vai tremer! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoimagem. E eu quero começar contando uma história de uma mulher que eu vi e quanto que a imagem impacta na nossa vida. Essa mulher, ela é uma mulher adulta, né? Mas ela acaba que ela tá vivendo um looping, estava vivendo um looping há mais de 30 anos. E ela não estava sempre nesse processo, mas ela não estava conseguindo sair. E ela tá indo aos poucos. E essa mulher, o que me chamou a atenção é porque ela não se olhava no espelho. Ela só tinha um espelho pequeno no banheiro e ela escovava os dentes com a cabeça baixa e ela só olhava no espelho de relance no canto da boca para ver se não tinha pasta ou se ela não tinha ficado lambuzada. Ela não se olhava no espelho. Ela não sabia mais quem ela era. Ela era uma desconhecida para ela mesma. E ela tinha ela só olhava no espelho para dois motivos. Quando ela ia escovar os dentes e para ver só a boca, ela só olhava só pro canto ainda da boca. E outro, quando ela ia ela mesma pintar os cabelos e ela só olhava para a raiz dos cabelos para ver se ela tinha pintado bem. Ela não se olhava no espelho. Ela não conseguia. Ela não tinha nem espelho. E essa mulher, ela contando sobre a vida dela, né? Eu vi que a imagem, ela não é só ligada à nossa aparência, mas ela é ligada também à nossa beleza, mas também ela ajuda-nos a determinar quem nós somos, como que a gente leva a vida. E ela falou algo que me chamou muita atenção. Ela falou: existe uma diferença muito grande entre o saber e o sentir. Quantas vezes a gente sabe que aquilo, por exemplo, não é bom? Vou dar um exemplo. A gente sabe que não é bom tomar Coca-Cola. E por que a gente toma? E então ela falou assim, que ela sabia, né, que tinha essa diferença entre o sentir e o saber, entre a teoria e a prática. Teoricamente, ela entendia que ela estava vivendo um processo ainda da infância que gerou um trauma nela, né? Ela conta que a mãe dela às vezes brigava com o pai e ela precisava ser uma menina obediente. Ela não podia ser rebelde. E aí a mãe brigava com o pai, falava que ia embora de casa. Ela, criança, ainda tomava calmantes para se acalmar. E a mãe pegava e colocava ela e a irmã dentro do carro e ficava rodando a noite inteira. Chegava de manhã e voltava. E nisso ela ficava guardando tudo aquilo para ela. Ela tinha que ser forte e ela tinha que ser ainda uma menina obediente.
Por quê? Porque ela tinha medo de perder o amor dos pais. E ela hoje é adulta, ela entende que ela é uma adulta, ela entende que ela sofreu na infância. Só que aqui tem duas coisas. O que a gente faz com os desafios que nós passamos pela vida? Tem uma grande diferença. Qual é o entendimento que nós temos sobre esses desafios? A gente pode levar ele para o polo positivo ou para o polo negativo. A escolha é somente nossa. Tem pessoas que vão pegar esses desafios e vão fazer algo extraordinário. E tem pessoas que vão se colocar como vítimas e vão viver aquele looping a vida toda. E muitas vezes não consegue sair. Tem uma mulher nos Estados Unidos, acho que é a Oprah, se eu não me engano, ela teve uma vida muito difícil. Ela viveu em orfanatos e hoje ela é uma mulher que é uma inspiração no mundo inteiro. Uma mulher negra, né, que ainda tem o racismo em relação a tudo isso. E ela é uma mulher que se destaca das demais. Por quê? Porque das dificuldades ela pegou a força e extraiu disso tudo, né? A resiliência. E outras pessoas acabam se colocando o quê? De vítima da vida e acabam que ficam vivendo esse looping. Mas aqui eu quero conversar com vocês entre esse o saber e o sentir. Eu sei na teoria que eu passei por esse processo, que nem ela falou. Eu sei que existe uma criança interior minha que tá ferida. Eu sei agora que eu sou uma adulta, eu sei por que eu passei por esse processo. Mas ela falou, mas eu não sinto que eu posso me ajudar. E por que isso acontece? Sabe me dizer? Porque ela fala, mas aquela criança ainda tá ali pedindo colo e eu não consigo dar. Essa criança ainda tá ali carente. Essa criança ainda precisa de necessidade. Eu sei que sou uma adulta, que eu posso ajudar, mas eu não sei como ajudar. E isso é uma das situações da nossa vida. Isso pode estar, às vezes, relacionado a um looping nos relacionamentos. Isso pode estar relacionado com dinheiro. Tem várias coisas que isso estão relacionadas. E então tem essa desconexão, né? Tipo, ela sente uma coisa, ela sabe na teoria uma coisa, mas ela sente outra coisa. E aqui entra várias coisas que eu quero comentar. Uma, ela não se sente bem mais no corpo dela, ela acabou engordando muito. Outra, ela não consegue se ver no espelho, ela é uma desconhecida para ela mesma. Ela não sabe nem a imagem que ela tem. E aí a gente acaba criando uma imagem virtual de que quando a gente fecha os olhos, qual que é a percepção que a gente vê na nossa mente sobre nós. Tem pessoas que nem conseguem se ver de frente, quando fecham os olhos se enxergam de costas. Por quê? Porque tem problema de imagem. E aqui, quando você, que nem no caso dessa mulher, ela não sabe nem mais quem ela é. Ela é uma pessoa desconhecida. E ela criou essa imagem virtual em cima disso tudo e ela não conseguiu o quê? Ressignificar isso. Ainda ela vê aquela criança desprotegida, ainda ela vê que ela é uma adulta, mas na verdade ela só tem o corpo de adulta, mas ainda é uma criança. E quantas pessoas hoje em dia vivem isso? É um adulto, mas com a mentalidade de criança. Ainda vive aquela criança. Quantas?
Eu, por exemplo, chegou uma época da minha vida que pra mim parece que parei no tempo. Eu não contava mais a minha idade. Eu não sabia ao certo quando alguém me pedia qual é a idade que você tem. Por quê? Porque eu simplesmente senti que eu parei no tempo. Eu queria voltar a viver aquela pessoa que eu era lá atrás, tanto fisicamente quanto em outras, e eu não estava aproveitando o aqui e agora. E quantas vezes a gente acaba vivendo circunstâncias e situações assim na nossa vida? Quantas vezes? E por quê? Porque a gente ainda se sente às vezes indefesa, incapacitada, não consegue se olhar e ver, porque quando a gente é criança, querendo ou não, a gente vai criando a nossa consciência ali, né? Por convívio, pelo dia a dia. Então a gente vai criando essas circunstâncias. Eu vejo pela minha filha aqui, ela tem 7 anos e esse é um momento bem crucial. Por quê? Porque tudo vai sendo implementado ali. Antes do 7, tudo é uma maravilha. A criança ela não sabe os medos, ela não tem medo, para ela tudo é impossível. Tudo é possível, quer dizer. Tudo é possível. Por quê? Porque ela não sabe que não pode, ela vai lá e faz. E depois dessa idade, eu já tô vendo que a Isabela agora ela já tem um certo medo, ela já dosa as coisas, ela já se sente às vezes com medo de ir lá realizar. Ela não era mais, não tá sendo mais aquela criança espontânea que ela era quando era menor, porque ela não sabia das coisas. E agora ela tá criando essa consciência e ela acaba que ela fica com medo às vezes de realizar algumas coisas do dia a dia. E isso vai determinar nós, adultos. E a gente faz, às vezes, pactos lá atrás com os nossos pais que são inconscientes. Por quê? Porque a gente precisa ser uma criança obediente. Ah, eu não posso dar trabalho, eu não posso ser rebelde, porque senão eu vou ser uma criança má. E o que é? A gente quer pertencer à nossa família. A gente quer pertencer a algo. Ah, então eu vou obedecer. E a gente vem ainda com isso que a gente teve lá de criança. A criança sim tem que obedecer aos pais. Mas hoje, se você é maior de 18 anos, a responsabilidade é tua. A vida, a responsabilidade é tua. E você não precisa mais obedecer os seus pais. Tem uma grande diferença entre obedecer e respeitar. Tem uma grande diferença. Porque a gente cresce, sai de casa, vai estudar, depois casa, tem filhos, forma uma família, mas tá como ainda lá atrás a gente vivia. Por quê? Porque a gente criou isso lá na nossa infância, que às vezes a gente precisa obedecer os nossos pais. Mas hoje você só precisa respeitar. Você precisa honrar. E como que você faz isso? Sendo quem você é para ser. Valorizando essa pessoa que você é. Deixando o fluxo do universo agir em você. Por quê? Porque nós somos parte da natureza. Nós somos animais também, vamos dizer assim. Só que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos escolhas que a gente pode fazer. A natureza, pode ver como que ela é abundante, nunca falta. Sempre está ali disponível. Sempre. A árvore está ali para dar os frutos, os passarinhos estão ali. Eles ficam preocupados, o que hoje eu vou ter de comida? Não, vai ter ali. É uma cadeia, um alimenta o outro. E nós fazemos parte disso. Se a gente se conectar com o fluxo do universo, com o fluxo divino, com o fluxo de Deus, a vida ia ser muito mais leve. Mas o que acontece? Nós se colocamos em prisões. Nós se colocamos
nessas prisões, nós se enclausuramos nela. Isso tudo é o que? É mental. É tudo o que? Emocional. Por quê? Porque a gente tá querendo obedecer lá atrás. Tá vivendo esse looping. E esse looping, muitas vezes a gente não consegue sair. A gente precisa pedir ajuda para sair desse looping. Porque você sabe o que está acontecendo com você, às vezes na teoria, mas você não sabe como executar isso. Você não consegue sentir. Eu vou dar um exemplo meu aqui para ficar mais claro também. Porque eu falo que isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Então, eu tinha uma percepção sobre pessoa rica. Eu venho de uma cidade pequena, do interior do Paraná, e nessa cidade tinha uma pessoa que era rica, que todo mundo falava que ela era rica. Era um homem, só que o comportamento que ele tinha não era legal. E eu, uma criança pequena, a gente analisa as situações. Aí falava que o homem bebia, que o homem só trabalhava, ele não dava atenção para os filhos, que ele traía a mulher, que ele batia na mulher, que ele não ia na igreja. Era só coisa ruim. E eu criei o quê? Um estereótipo disso. Eu associava uma pessoa rica igual a essa pessoa. E daí eu falava assim, nossa, eu não quero ser essa pessoa. Ah, então eu não vou ser rica. Aí você vai na igreja e daí também te falam, você é um pecador. Eu falava, meu Deus, sou culpada por isso tudo. Só que Deus não, Jesus já morreu na cruz para pagar nossos pecados. Jesus já morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E aí eu tinha esse estereótipo. Eu achava que até a mulher ela não podia ter dinheiro. Eu achava que eu não podia ter. Por quê? Porque eu criei essa imagem. Só que daí depois de um tempo eu vi que essa imagem não era real. Que isso não condizia com aquilo que eu tinha visto lá na minha infância. Eu via as pessoas ricas felizes, eu via as pessoas ricas bons relacionamentos, eu via as pessoas ricas umas ajudando as outras, eu via elas indo na igreja, elas sendo pessoas felizes, só que o que acontecia? Dava uma incongruência na minha cabeça. Falava, como assim? Eu tenho um padrão instalado lá dentro que é assado, mas eu tô vendo outro. E agora? Eu sabia que era uma coisa, mas meu subconsciente falava que era outra. E aí a gente precisa resolver isso. A gente precisa ressignificar isso. A gente precisa, que nem essa mulher, ressignificar ainda essa criança. E como que a gente faz isso? A gente tem que sobrepor esse caminho neural. Porque tem duas coisas que acontecem que marcam, né, na nossa memória. Uma é por repetição e outra por uma emoção muito forte. E quando tem as duas juntas, mais ainda é instalado. Só que a gente não precisa reviver aquele processo que muitas vezes falam, você vai pra terapia e fica remoendo aquele processo e acaba que você se sente mais culpa, que você se sente mais vítima daquilo, e daí o que? Você quer botar a culpa nos outros. E você não assume a sua responsabilidade. Quantas vezes a gente faz isso? A culpa é do outro por causa que aconteceu isso. E a tua responsabilidade no meio? É fácil a gente querer colocar a culpa sempre nos outros, não é? Exatamente, o Marcelo falou aqui, qual comanda? O consciente ou o subconsciente? Qual que comanda? E aí, isso eu explico melhor dentro da mentoria, aonde a gente vai sobrepor isso dali com a neuroplasticidade e substituir esses caminhos neurais. E hoje, o nosso desafio é aprender a ser feliz, é aprender a viver a vida, é aprender a olhar no espelho e se admirar
Não só a sua aparência, a sua beleza. E também você fechar os olhos e você imaginar aquilo que você quer pra você. Porque a gente foi condicionado ainda que, tipo assim, de falar geralmente ou sentir o que a gente não quer. E isso acaba que sempre fica acontecendo esse looping na nossa vida. E a gente, então, precisa o quê? Aprender a ser feliz e a usufruir de tudo isso que tem aqui. Porque viver apenas no negativo é dormir profundamente. Viver no negativo é você dormir profundamente. Não é só ficar dormindo deitado que nem a gente dorme toda noite. Você tá o tempo todo dormindo. E aí o que acontece? A gente deixa a vida passar. E quando a gente vê, passou a vida, não aproveitou, não viveu como deveria. Teve até uma pesquisadora que ela fez uma pesquisa com pessoas em fases terminais e ela fazia perguntas se ela tivesse mais tempo de vida, o que elas iriam fazer? Aproveitar mais a vida, levar a vida mais leve, fazer coisas que elas gostariam e que não fizeram muitas vezes. Por quê? Porque se enclausuraram elas mesmas numa prisão, muitas vezes. Quantas vezes a gente já se enclausurou nessa prisão? Quantas vezes? Com besteiras, às vezes. Claro, pra nós, quando a gente se coloca, não é besteira, né? Mas depois que você ressignifica isso, aí você fala, nossa, eu vivi tanto tempo da vida assim. Mas é porque você não estava consciente até então por isso. Com isso. Aí vai de pedir ajuda. Só que às vezes a gente fica nessa de pedir ajuda, de fazer terapia, e fica sempre dependente disso. E a vida segue, o jogo segue. Como que a gente pode nós mesmos se curar em relação a isso? E sabe, quando a gente tá dormindo profundamente, a gente não aproveita a vida. A vida passa por nós. E sabe quando você ganha um presente de uma pessoa? E a pessoa chega toda empolgada para te dar aquele presente. Fica toda ansiosa para ver qual é a sua reação. E você abre aquele presente e fala, ah, tá, obrigada. E a pessoa, tipo, já murcha, assim. Fala, puxa vida, será que ela não gostou? E a pessoa vê que você, às vezes, não gostou daquilo, que não tá usando aquilo, depois de um tempo vê que você nunca usou aquilo. Será que você vai ganhar de novo um presente dessa pessoa? Será que ela vai se empolgar tanto de te dar um presente novamente? Só se alguém muito próximo da família, e olha lá, né? Mas agora eu me refiro a esse presente, à sua vida. Deus te deu de presente a sua vida. É um presente isso. E quantas vezes a gente honra essa vida que a gente ganha? Aí o que é? Ele te dá a vida e fala, opa, ela não tá gostando disso. Ah, então acho que não tá bom. O que eu posso fazer pra melhorar? E daí? Um dia eu tava lendo um livro que às vezes, né, tem muitas pessoas nada contra, tá? Que às vezes não comem carne, né? Ou que comem, né, que é vegetariana, que é vegana, enfim. Mas eu sempre gostei de carne, né?
E eu me perguntava às vezes, eu tenho dó, sim, dos bichinhos. Quando eu pensava nisso, eu falava, nossa, eu não quero comer mais carne. Mas aí eu comecei a pensar, qual que é a função, às vezes, de um boi? E aí eu fui ler um livro, e os animais na cadeia não é assim? O maior vai comer o menor, né? O maior vai comer o menor, não tem a cadeia, né, alimentar. Então, é um ciclo. E um dia eu tava lendo um livro e a mulher falou, que conta o livro, falou assim, eu queria entrar na consciência desse gafanhoto. E o gafanhoto fala assim, eu tô cansada dessa vida. Eu queria evoluir. Na hora, uns segundos depois, ele foi comido por um outro bicho. Foi a escolha dele. Ele queria evoluir. Seja feita a sua vontade. Então, será que a gente está aproveitando esse maior presente que nós ganhamos de Deus, que é a nossa vida aqui na Terra? Aqui nessa existência? Será? Tudo é cíclico, gente. Se você vai pensar numa árvore que tem aqui do meu lado, as árvores, elas não dão frutos. Se você não vai lá e não tira os frutos vão apodrecer na árvore e vão cair. Essa árvore, cada vez, ela vai produzir menos. Por quê? Porque ela não está sendo necessária. Os frutos não estão sendo comidos. A mesma coisa com nós. Eu achei bem interessante o pé de lavanda, né? O pé de lavanda dá aquela florzinha na ponta que é assim, roxinha, né? Você sabia que quando o pé de lavanda ele dá aquela florzinha, se você não tirar ela, o pé morre? Por quê? Porque ela tá dando fruto. Ele precisa ser usado, ele precisa ser arrancado. Para quê? Para ela dar mais. Se não tirar, o que acontece? A lavanda ela morre. E assim também somos nós. O que eu vim aqui para fazer? Por que eu não tô aproveitando a vida? Por que eu não tô me sujando de vida? Por que eu tô vivendo o meu passado? O passado, quando a gente vive, é depressão. E quando a gente vive ansioso, é excesso de futuro. E o nosso presente, que é viver aqui e agora. Estamos aproveitando esse presente? Estamos aproveitando essa vida? E para amar a nossa vida, a gente precisa ter coragem. Para amar a nossa vida, nós precisamos ter coragem. E abandonar tudo que não faz mais sentido. Amar é deixar que vai tudo que afasta a nossa mente do coração de Deus. Quando a gente deixa ir o que não é divino, o poder do sagrado, ele começa a operar em nós. A sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia. E quando você se torna autoconfiante e você começa a aproveitar a sua vida, até o inferno vai tremer. Porque você se torna tão autoconfiante, tão segura de si, que ninguém te segura mais. Só que a gente tem duas vozinhas aqui dentro. Uma vozinha boa, que é a nossa intuição, que é a nossa primeira que a gente deveria ouvir e que muitos nem conseguem. E aquela vozinha que vai, e o e se, e aquilo outro, e só vê os problemas. E daí fica o quê? Paralisada. Não aproveita a vida. Não vai. Eu sei, muito tempo da minha vida eu fiquei paralisada. Eu fiquei parada no tempo.
e sempre dava desculpas para mim mesmo, contando historinhas que hoje não fazem mais sentido. E quantas histórias você fica contando aí do outro lado para você, que não fazem mais sentido você viver? Se você tem mais de 18 anos, você é responsável por você. Pega aquela tua criança, carrega ela vai de mão dada junto, fala muito obrigada por tudo que você passou comigo. Hoje eu me tornei esse adulto por causa de você. Mas hoje nós podemos ir juntas. Eu sei de tudo que você passou, eu sei de tudo que você sentiu. Mas graças a Deus, você me fez mais forte. E hoje, juntos ou juntas, nós podemos realizar tudo aquilo que a gente deseja. É ativar nossa chama, é ativar nosso poder. É não agir só com a razão, é sentir, sabe? Nós estamos numa era que a gente não sente as coisas. Que a gente só quer fazer que nem máquina. E as mulheres, nós temos a nossa intuição, nós temos a nossa beleza. Nós somos um canal divino que trazemos a luz para outros seres. E a gente tem que o quê? Aproveitar isso. A gente quer se comparar que nem os homens. Nós, mulheres, não somos que nem os homens. O homem é a base da força e nós é na leveza. Já parou para pensar nisso? E o que você está fazendo com o presente que você ganhou aqui? O que você está fazendo com o presente que é a sua vida? Você está deixando a sua vida leva eu, deixa a vida me levar, aquela música do pagodinho, vida leva eu. Ou você está aproveitando e vivendo a vida? Qual dessas pessoas que você escolhe? A escolha é somente sua. Esse poder é só seu. E eu te convido hoje, eu vou fazer um workshop. É online, ao vivo, como eu tô fazendo live aqui, mas ela vai ser privada. E eu te convido a participar. Vai ser hoje às 20 horas e para participar vai no link ali da minha bio e entra no grupo do WhatsApp, que é lá que você vai receber o link para participar dessa aula, que ela vai ser gratuita. E eu já estou indo pro final aqui da live e eu quero fazer 3 perguntas para você refletir. Quem é você? Faça essa pergunta. Quem sou eu? Eu estou acordada? E como está a minha energia? Se você não souber responder essas 3 perguntas, quem sou eu? Eu estou acordado? E qual é a minha energia? Isso significa que você está dormindo. E você está deixando a vida te levar. E você não está aproveitando esse presente que Deus te deu, que é sagrado, que é a sua vida. Então reflita sobre isso e eu te espero hoje à noite, às 20 horas, no grupo secreto para você participar. Joia? Muito obrigada por quem esteve aqui, que disponibilizou do seu tempo para estar aqui comigo. Gratidão por ter me permitido entrar aí na sua casa. Um grande beijo e se vemos à noite.